tudo bem com vocês? Eu sou a Lumane e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho, só um pouquinho, sobre cordel. Nossa, mas o que é cordel? Ah, é uma literatura, cordel é poesia, cordel é cultura e cordel é uma delícia de se ler. Cordel tem algumas características, eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês de uma forma bem simples e bem rapidinha. Estou colocando aqui meu rosto bem pequenininho aqui do lado para não atrapalhar, porque aqui a gente tem uma foto de vários cordéis pendurados em cordas, em barbantes. Daí vem o nome, cordel. O cordel é um livreto. Sim, livreto. Olha só, gente. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês, ó. São pequenos livretos. Eles são feitos de folha, de papel sulfite, coloridas. São digitados e essas imagens aqui que eles têm, ó, são feitas com xilogravura. O que é xilogravura, Lu? Xilogravura é quando você esculpe na madeira as imagens, passa a tinta na madeira e coloca sobre a folha. Então, isso é a xilogravura. E os cordéis, né, todos os seus desenhos são feitos com xilogravura. O cordel, ele é feito para ser falado, para ser declamado para as pessoas. O cordel foi feito para ser lido, mas principalmente para ser ouvido. Por isso ele tem ritmo, por isso ele tem métrica, por isso que é tão gostoso ouvir um bom cordel. Bom, mas como é que o cordel veio parar no Brasil, Lu? Bom, ele veio com os colonizadores, mas ele ficou mesmo famoso aqui no Brasil, popular aqui no Brasil, por volta do século XVIII. É isso mesmo, por volta deste século ele ficou bem popular aqui no Brasil. E os autores, né, os seus autores eram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Os locais onde o cordel tem mais destaque são alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará, onde encontramos os cordéis em feiras, em mercados municipais, esses mercadões municipais. Os meus, por exemplo, eu adquiri em feiras literárias. Hoje você também encontra os cordéis. Os cordéis são tão importantes que eles se tornaram patrimônio cultural e material brasileiro pela sua importância. Aí você deve pensar, só no Nordeste, então, que tem gente que escreve cordel? Não, tem gente que escreve cordel no Brasil inteiro, em todos os lugares. É que no Nordeste é mais forte. Por exemplo, eu sempre faço cordéis com os meus alunos. Hoje, no final dessa oficina, eu vou mostrar para vocês um cordel que eu fiz com alguns alunos meus, que ficou muito legal. Fizemos todos juntos e nos divertimos muito fazendo esses cordéis, tá? Bom, e os temas do cordel, né? O cordel pode falar sobre o quê? Gente, cordel pode falar sobre qualquer coisa. Então, vamos ver as características dos cordéis? Em primeiro lugar, lembrando, cordel é poesia. Poesia é feita em versos. Cada verso é uma linha. O conjunto desses versos nós chamamos de estrofes. Pois muito bem. Sabendo disso, o cordel também tem métrica. Métrica é essa musicalidade que tem. Tem uma musicalidade quando você lê uma história de cordel. Os cordéis podem falar sobre folclore, sobre política, sobre fatos regionais. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse cordel aqui, ó, é do Seu Lunga. O Seu Lunga era um personagem muito famoso lá no Ceará, extremamente mal-humorado. Ele tinha uma venda e ele tratava todos os seus fregueses muito mal. E ele virou uma lenda no lugar. Então tem até o cordel cortando as malcriações que ele fazia para os clientes. E os clientes continuavam indo lá. Eu tenho aqui um cordel, olha, Lampião e Maria Bonita. Uma parte da história da nossa brasileira. E aqui atrás tem até uma foto deles, ó, do Lampião e Maria Bonita. História completa de Lampião e Maria Bonita em cordel.
O cordel também a gente pode adaptar outras histórias para o cordel. Por exemplo, tem um cordel aqui, ó, a história de Ali Babá e os 40 ladrões, que é um conto lá das Arábias que foi adaptado para o cordel. Olha que interessante, olha só, começa assim, ó. Foi nas 1001 noites pesquisar recentemente, lá encontrei essa história dos tempos de antigamente. Que tem seu belo cenário, as terras do Oriente. Viram que tem um ritmo para se ler o cordel? Tem. Olha lá o que eu falei da xilogravura, né? Então, o cordel, ele também é muito conhecido por suas xilogravuras, que são esses desenhos aqui. E olha que cordel lindo que eu tenho aqui, que é sobre o Belchior. Belchior foi um grande compositor brasileiro que veio lá do Ceará, fez sucesso no Brasil inteiro, cantor, compositor de músicas maravilhosas, e ele tem um cordel. Belchior, um pensador entre os astros. Olha que coisa linda. Então, a gente pode colocar em cordel, em versos, qualquer coisa que a gente tenha vontade de fazer. Mas como é que a gente escreve esses versos? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui meu rosto um pouquinho. É o seguinte, ó. Os versos, né? Eu falei para vocês que os grupos de versos são chamados de estrofes. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Então, o cordel, ele pode ter ter estrofes de 6 versos, que chamamos de cestilha. Ele pode ter estrofes com 7 versos, que nós chamamos de setilha. De 8 versos, oitava. De 10 versos, que são as décimas. Então existem várias formas. Tem também os cordéis com 4 versos, que são os quartetos. Mas o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês a escrever o cordel que é o mais tradicional, que é o de 6 versos. Cada estrofe tem 6 versos. Mas como é que a gente faz isso, hein, Lu? Bom, gente, é muito simples. Olha só, que é isso que a Lu colocou aí? Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Mas que se trata esse chá, chá, chá? Olha aqui, ó. Chá, chá, chá. Tudo que é A tem que rimar. Opa! Como é que isso acontece? Bom, gente, eu falei que o cordel, ele tem o quê? Ritmo. Mas não é só isso, não. O cordel tem rima. E quando a gente escreve um cordel em que a sua estrofe tem 6 versos, as rimas sempre acontecem no segundo, no quarto e no 6º verso. Só que para facilitar a vida da gente, a gente brinca com esse chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Tudo que é A tem que rimar. Então, todos os versos que estiverem na direção da letra A tem que rimar obrigatoriamente. E todos os versos que estão na direção do X não podem rimar de jeito nenhum. Nada de rima aí. Então, chá, chá, chá. Tudo que é A tem que rimar. Olha lá, tem até ritmo. É lógico que depois que você termina o seu cordel, você apaga esse chá, chá, chá. Você não vai deixar o chá, chá, chá escrito, né? Você vai apagar. Você só coloca aí para você lembrar que todos os versos que estão na direção da letra A tem que ser rimados. Outra coisa, esse negócio de métrica é meio complicado. Então eu vou dar uma dica para vocês. Sabe aquele poema? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Pois é, a métrica do cordel é igualzinha desse poema. Esse poema tão conhecido. Então é só a gente pensar, ó. Batatinha quando nasce. Eu conheço uma menina. Olha, é a mesma métrica. Batatinha quando nasce. Eu conheço uma menina. É a mesma métrica. Espalha a rama pelo chão. Ela é como uma flor. Olha lá. Então, vocês têm que lembrar desse poema. Como é que você fala esse poema? É a mesma forma que você vai usar
para falar o seu cordel em que cada estrofe vai ter 6 versos e todos eles vão rimar no A, porque chá, 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 tudo que é A tem que rimar. E aí eu preparei aqui para vocês, ó. Eu conheço uma menina, ela é como uma flor, pois sempre está sorrindo, espalhando muito amor. Quando anda até parece voar como um beija-flor. Ai, que fofo! Olha lá, tem ritmo, tem rima. Olha lá, tudo que foi A rimou, flor, rimou com amor e rimou com beija-flor de novo. Olha lá as rimas. Vocês viram como não é difícil produzir um cordel? Não é difícil. Olha só, desses cordéis que eu tenho aqui na mão, eu tenho... esse do seu Lunga é muito legal, gente. Eu vou ter que, contar para vocês esse do seu Lunga. O que acontece geralmente, deixa eu aumentar aqui meu rostinho agora, um pouquinho. Geralmente, deixa eu aumentar aqui o meu rosto. A primeira estrofe do cordel, ela apresenta, Você fala assim, eu vou contar uma história para vocês, alguma coisa assim. Sempre há uma apresentação do cordelista. Então, aqui do seu Lunga, ó. Esse é o terceiro volume, atendendo ao meu leitor, com causos, anedotas, para engraxate ou para doutor. Sobre esse já consagrado campeão do mau humor, porque o seu Lunga era muito mal-humorado. Então, o que ele está falando nessa primeira estrofe? Está falando o seguinte, que é a terceira história que ele está criando sobre o seu Lunga, porque todo mundo adora ouvir as histórias das malcriações dele. Então, a terceira vez, terceiro livreto, terceiro cordel sobre as histórias de malcriação do seu Lunga, pode? Bom, como eu falei para vocês, usando essa métrica do batatinha quando nasce espalha rama pelo chão e usando a rima do chá, 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 tudo que for A tem que rimar. Eu fiz uma adaptação de um conto popular brasileiro com alguns alunos meus. E eu vou mostrar essa adaptação para vocês, porque, modéstia à parte, ficou muito legal, ficou super bonitinha. É a adaptação desse conto folclórico muito conhecido, chamado A Mula Sem Cabeça. Olha lá, são 6 versos em cada estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, rimas, olha aqui, ó. Chá, chá, chá. Então, tudo que é A rima, ó. Contar, rima com arrepiar, rima com agradar. Cidade, rima com calamidade, rima com maldades. Então, tudo tem rima. Então, olha lá. A adaptação do conto A Mula Sem Cabeça. Eu sou uma professora e essa história vim contar. É da mula sem cabeça, ela é mesmo de arrepiar. O cordel é divertido, espero a todos agradar. A mulher se apaixona pelo padre da cidade, causando caos na vila, criando calamidade. Sofre terrível maldição, fazendo várias maldades. E virando uma mula que sai logo do pescoço, e virando logo mula que sai fogo do pescoço, assustando todo o povo, até mesmo o belo moço. Uma mula sem cabeça, ela é mesmo um colosso. Correndo pela mata, por culpa da maldição, atacando todo mundo que está na direção dessa mula sem cabeça, sofrendo do seu coração. Com ferraduras metálicas, feitas de ouro e prata, relinchando sem parar, bem no meio dessa mata, com seus gemidos de mulher, lembrando de uma gata.
Criatura atraída pelo brilho desses dentes e de unhas das pessoas que não ficam bem contentes e no chão elas se jogam escondendo unhas e dentes. Quando o nosso galo canta pela manhã por 3 vezes, seu feitiço se desfaz diante dos camponeses. Fica exausta e cansada e com arranhões por meses. Fica sua forma humana, por em volta a maldição. Quando chega a quinta-feira, ocorre a transformação em uma mula sem cabeça. Essa é sua condição. Retirando os freios dela, o encanto se desfaz. Retorna à forma humana, tudo volta a ter paz. Arrependida dos pecados, todo o caos se desfaz. Viram que legal? A história da mula sem cabeça adaptada para o cordel. Como é que nós fizemos isso? Nós pegamos a história da mula sem cabeça, o conto da mula sem cabeça, pegamos esse conto, fomos pegando parte por parte e adaptando cada trecho do conto para o cordel. Pensando sempre nisso, em chá, 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 tudo que é A tem que rimar, e pensando nesse jeito de falar, né? Tarará, nananana, tananana, é o jeito de falar do cordel. Gente, isso foi só uma introdução sobre o cordel. Tem muita coisa bacana para se falar, para se ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se sintam incentivados a começar a escrever. Tenta em casa. Pega uma história que você já conhece, tenta adaptar, fazer em forma de versos e mostra para as pessoas para ver como é legal. Todo mundo vai adorar. Como eu adorei estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, por favor. Se cuidem, tá certo? Espero que vocês tenham curtido e aprendido alguma coisa sobre o cordel aqui comigo. Um beijão para todo mundo. Tchau!